Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito bom dia, obrigado pela sua audiência conosco nesse espaço. Mais uma oportunidade de trazer uma conversa importante e construtiva para você na nossa audiência em todo o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre inovação e como tornar o nosso ecossistema do Espírito Santo cada vez mais robusto, forte, inclusive pelo trabalho de quem está aqui, trazendo seu conhecimento e compartilhando muito do que já viu nessa estrada e ainda apontando caminhos para a gente. Conosco no nosso Em Destaque hoje participa Daniel Arraes, ele que é diretor da Associação Capixaba de Tecnologia, a Action, e fala conosco sobre as últimas experiências, justamente aplicadas a esse ecossistema e como a gente pode observar esse ambiente de inovação no Espírito Santo. Daniel é um grande amigo, inclusive, que é um orgulho tê-lo aqui com a gente nessa bancada hoje. Muito bom dia, Daniel, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Obrigado por convite. Será um prazer a gente trocar algumas ideias, a respeito desse momento que o Espírito Santo vive, que é um salto, de qualidade do ecossistema de inovação. Pois é, esse salto a gente quer conhecer e detalhar ainda mais, com todo esse seu olhar tão experiente. Mas inicialmente queria que você apresentasse a Action para a gente, por que esse papel tem sido cada vez mais relevante no nosso Espírito Santo. Bom, a Action, esse nome Action surgiu há alguns anos atrás devido ao nome que a entidade levava antes, que era Sindinfo. Então, Sindicato das Empresas de Tecnologia do Estado. Esse nome, toda vez que nós chegávamos para as startups ou para os jovens empreendedores de tecnologia, esse nome assustava, Sindinfo, sindicato, Então, esse público jovem tem muita restrição a essas entidades sindicais. Então, a diretoria, fez um trabalho chamando algumas personalidades do nosso ecossistema para nos ajudar a pensar diferente, mudar essa maneira de atuar dentro do ambiente de tecnologia, e com isso surgiu então esse brand chamado Action, Associação Capixaba de Tecnologia. Pensando também numa outra irmã, a co-irmã de Santa Catarina, que tem o nome de ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Então, muito do que a ACAT já faz há mais de 30 anos, a gente copiou, fez um planejamento de tentar chegar ao mesmo nível que a ACAT tem, mas com vários anos à frente. Então, esse é o trabalho da Action. Não se perdeu a carta sindical, Durante alguns anos eu fui, inclusive, o presidente dessa comissão de negociação, ou seja, sentava com o presidente do sindicato laboral para negociar os aumentos salariais através do que a gente chama de acordo coletivo. Sim. E, além de fazer esse trabalho, a Action tem como missão melhorar a ambiência do mercado de tecnologia, tanto para quem consome, para quem desenvolve ou para quem constrói. Porque a Action ela atua em vários órgãos da área pública, então a gente participa da Fundação de Amparo à Pesquisa, a gente está junto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós temos membros que participam dos conselhos de tecnologia das prefeituras. Então, a gente participa de várias entidades dentro da Federação das Indústrias, eu mesmo sou conselheiro do Senai. Então, todos os diretores da Action procuram trabalhar nesse sentido, melhorar a ambiência de trabalho, trabalhando não só politicamente, mas também trazendo as novidades, levando parcerias como o Sebrae, onde a gente consegue eventuar missões, visitar outras empresas, visitar outros ecossistemas, participar de feiras. Então, esse é um trabalho que a Action tem como princípio. Que excelente. Então, muito mais relevante do que apenas o nome, esse trabalho, obviamente, que traz toda essa potência do Espírito Santo nessa área da inovação e das startups. Mas essa palavrinha sempre aparece, quando o tema vem, à nossa mesa, à nossa bancada. Ecossistema. Eu queria então que suas palavras, Daniel, com tanta experiência também nessa área, pudesse traduzir, o que é o ecossistema de inovação, onde a Action faz esse trabalho, presença também nessas diferentes instâncias.
Bom, ecossistema é um conjunto, né, de habitats que fazem parte, né, de uma área de atuação. Então, a gente, como estudante, a gente sempre ouviu a área do ecossistema como a área biológica, né? A vegetação, animais, mas dentro da área de tecnologia a gente também usou esse termo de ecossistema. Então, o ecossistema de inovação, ele é formado, antigamente chamava-se por 3 hélices, que são os atores do governo, os atores da academia, que são as universidades e faculdades, e as empresas, tá? Recentemente a gente resolveu colocar mais uma hélice aí, a 4ª hélice, que é dinheiro. Não se faz inovação se não tiver dinheiro. Então, a Action trouxe para o Espírito Santo a Anjos do Brasil, né, que é uma entidade formada por investidores anjos, como uma entidade que vem colaborar entre aportar dinheiro nessa inovação nas startups. Então, além disso, existem outros fomentos como o Bandes, que tem também uma carteira de apoio de investimento em inovação. Então, isso é a formação do ecossistema. Então, você tem as academias onde são feitas pesquisas, ou seja, as universidades, faculdades. Você tem o governo, aonde ele rege a legislação e dá o apoio e fomento à inovação também. O Espírito Santo hoje é o único estado brasileiro que possui um fundo soberano, e nesse fundo soberano nós conseguimos fazer um apêndice chamado FUNSES, né, com 250 milhões, com a única exclusividade de investir em novas tecnologias. Tá? Então, isso foi um arranjo do ecossistema. E coordenando todo esse ecossistema, em 2018 foi criado o que nós chamamos de Movimentação Capixaba pela Inovação, que é o MCI, que é formado por todas essas hélices que eu comentei aqui. Então isso forma o grande ecossistema nosso. Nesse período, inclusive, né, da atuação do Movimento Capixaba pela Inovação, a gente já percebeu, e até mesmo aqui no programa, né, falamos sobre essa potência do ecossistema, dessa transformação que entidades foram sendo agregadas, fortalecidas, né, as próprias empresas dos ramos de tecnologia, também aqui no Espírito Santo, foram ganhando essa pujança. Você considera, por tudo que acompanhou, então, com o fortalecimento, a própria iniciativa de ter a MCI, ou MCI, Daniel, que o Espírito Santo avançou muito nesses últimos tempos, ou a gente ainda pode avançar mais em comparação com outros estados, como Santa Catarina, inclusive, né, por causa de todo desse histórico já inovador, mas também o Recife, né, que tem um importante porto digital. O Espírito Santo saiu atrasado nessa corrida, tá? Nós tivemos o convite de participar num evento em Campinas, onde cada representante de cada unidade da federação expôs ali o que cada estado estava fazendo na área de tecnologia e inovação. E eu comecei a minha apresentação com um slide chamado assim: o Espírito Santo sofre da síndrome da galinha tímida. Aí todo mundo riu. A síndrome da galinha tímida? O que é a síndrome da galinha tímida? Aí eu perguntei: vocês sabem quando é que a galinha põe ovo? Aí, porque a galinha cacareja. O Espírito Santo não cacareja. Então ninguém sabe o que o Espírito Santo estava fazendo. Quando eu comecei a apresentar o que nós estávamos fazendo, todo mundo ficou: por quê? Porque o Espírito Santo não espalha, não diz, ele não comunica aquilo que estava fazendo. Então, com a criação do MCI, aonde se juntou as forças, a gente deixou também de sofrer um problema, que era a síndrome da lata de caranguejo. A síndrome da lata de caranguejo, você põe um monte de caranguejo dentro da lata, quando um caranguejo começa a subir, vem o outro e puxa ele. Então aqui no Espírito Santo, todo mundo que começava a se destacar, vinha um outro que puxava para baixo e a gente não conseguia desenvolver. A MCI veio para isso, para organizar e todo mundo trabalhar em conjunto. Ao criar a MCI, o Espírito Santo deu um salto. O que a gente precisa ainda vencer, né, como desafio para poder então estabelecer de vez esse Espírito Santo inovador?
talvez um dos principais problemas que muitos enfrentam, que é a falta de recursos. O Daniel já nos explicou que isso nós temos, até elencou justamente esses fundos todos que trazem essa força para o Espírito Santo, esse diferencial. Mas a gente então tem esse degrauzinho para avançar. Degrauzinho nada, né, Daniel? Degrauzão, né, falar de parque tecnológico. Hoje nós temos 3 ambientes que estão sendo construídos que nós podemos chamar de parque tecnológico. O maior de todos é a Cidade da Inovação. Tá? Aliás, todos os 3 ambientes estão amparados pelo IFES. Tá? A Cidade de Inovação, que fica nos antigos galpões ali do IBC, em Jardim da Penha. Nós temos o segundo, que está um pouco mais adiantado, que é o Alvo Serra, que é o Parque Tecnológico dentro do Polo de Inovação, dentro do Inova Serra, lá no IFES da Serra. E nós temos o 028, o Habitat 028, também que fica no IFES de Cachoeiro. Então, esses 3 ambientes têm recursos para começar as obras para se criar o parque. Uma startup, ela é como se fosse uma criança dentro do ambiente escolar. Você tem o período de alfabetização, que a gente chama de pré-incubamento. Você tem o que a gente chama de ensino fundamental, primeira parte, que é o incubamento. Né? E você tem depois o ensino médio, que seria a aceleração. Tá? Ora, essa startup se formou no ensino médio. Ela vai para onde? Nós não temos o ensino superior dessa startup, que seria o quê? O Parque Tecnológico. Né? Porque é a ambiência do Parque Tecnológico. Por que eu faço essa analogia? Porque a startup ela foi acostumada numa ambiência de colaboração. Então você tem ali várias outras startups passando pelos mesmos perrengues, as mesmas dificuldades, falta de mão de obra, a gente troca mão de obra, troca problemas. Pô, eu não estou conseguindo resolver esse problema. Não, eu já resolvi assim. E assim essa ambiência faz com que todo mundo cresça, todo mundo se desenvolva. Ela sai do incubamento, vai para a aceleradora. Quando ela sai da aceleradora, ela vai para onde? Ela perde todo esse contexto que ela tinha aqui de participação, de coleguismo, colaboração, de trocas, porque não existe esse local onde eu posso estar. Né? Então, a falta do parque tecnológico é nesse sentido. Não é simplesmente ter um local chamado parque, é a ambiência que se cria ali dentro. Sim. Então, isso é um problema que a gente tem no Estado. No início do ano foi feita uma reunião do Bandes com vários atores locais aqui, onde foi feito um mapeamento sobre os problemas das startups. E se chegou o que a gente chama de Vale da Morte. A gente chegou a ter no Estado quase 300 startups. Hoje nós estamos com 160, 180 mais ou menos. Ué, morreram 120? Morreram. Por que morreram? Né? E um dos problemas da morte é exatamente isso, porque ela ficou sozinha. Desamparada? Desamparada. E quando ela fica sozinha, desamparada, ela não tem aonde se socorrer, porque aonde é que ela consegue voltar a respirar? É participando dos editais que a FAPES lança. Aí é o dinheiro do governo, do Estado, através do Funcitec, através do Funcitec MCI, através do próprio caixa do governo colocando dinheiro para a inovação, como fez recentemente agora. Né? Então, aí volta para aquele ambiente de quê? De aceleração ou de incubamento. Eu mesmo faço mentoria para o CIDES, que é um processo de aceleramento que o Estado criou. Nós trouxemos esse modelo de Minas Gerais para cá, de Belo Horizonte para cá, em 2017, 2018, e o governo está fazendo segunda série de aceleração. Então, essa empresa volta a viver essa ambiência de troca, com mentorias, né, com profissionais ali colaborando. Terminou, ela volta a ficar sozinha. Então, esse é o que a gente chama de Vale da Morte. O segundo item no Vale da Morte é a falta do dinheiro. Sim. Né? Então, a falta do dinheiro acontece quando aquele empresário, aquele startupeiro, ele
projeta a startup para ter uma receita, ele não consegue ter aquela receita e aí eu preciso de dinheiro. E onde é que ele vai no dinheiro? Ele tenta atrair investimento para isso. Só que qual é o erro que ele está cometendo? Ele está procurando um investidor quando já não tem mais dinheiro. E investidor não coloca, vou te botar o dinheiro amanhã. Não, não é assim que funciona. Tem todo vamos dizer assim, um processo de namoro, né, até chegar ao casamento. Sim. Então, esse processo pode demorar 6 meses até 1 ano. A gente percebe que esse ambiente melhorou muito. Sim. Tá? A maturidade dos founders, né, ou seja, das pessoas que estão criando as startups, melhorou muito. A ambiência das empresas maduras de tecnologia, o qual a Action representa, também melhorou bastante. Tá? Onde a gente conseguiu trazer vários, vamos dizer assim, profissionais para falar para a gente, como foi o caso da semana passada com o Action Experience. Que é isso que a gente quer, inclusive, te explicar também, né, sobre o Action Experience. Mas, antes da gente explicar depois do intervalo isso, né, o Daniel trouxe aqui para a gente, acho que uma das melhores explicações que eu já presenciei sobre o ambiente de startups de inovação do Espírito Santo, com todo o seu potencial, seja financeiro, como a gente falou, mas o desafio para ele vencer, inclusive, uma barreira aí difícil para a própria sobrevivência dessas startups criadas aqui no nosso estado. Então, deixa esse programa, inclusive, aí na sua memória e depois acompanha lá, porque ele fica também registrado no YouTube para você espalhar ainda mais sobre esse conhecimento que o Daniel trouxe aqui para a gente hoje, tá? No YouTube da TV Sim SBT. A gente só vai para o nosso intervalo rapidinho e volta para saber mais sobre essa iniciativa, né, da Action Experience. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque na sua manhã da TV Sim SBT, e a gente volta então na nossa conversa com o convidado desta manhã, Daniel Arraes, que é diretor da Associação Capixaba de Tecnologia, Action, que fala aqui com a gente então no nosso em destaque sobre esse processo de transformação do Espírito Santo num território inovador, com startups, né, com os investimentos, obviamente, feitos de uma maneira sempre muito afinada com o que se tem de prática, né, vamos chamar aí no mercado, e em todo esse ambiente, esse ecossistema da inovação, com várias questões aqui elencadas pelo Daniel para a gente ter entendimento sobre a força desse chamado ecossistema. Nós estamos cada vez mais inseridos nisso, até pelo avanço que o Espírito Santo vem apresentando, não só em relação à força, né, de aplicação de recursos, mas nesse ambiente para ter as startups e os processos inovadores cada vez mais fortes e mais presentes. Desafios existem, como a gente entendeu já na primeira parte da conversa, um deles, né, apontado diretamente aqui pelo Daniel como o Parque Tecnológico, mas os outros todos que também fazem essa promoção acontecer, né, como os diversos fundos que fazem essa parte aí do financiamento das ideias e, obviamente, também o fortalecimento da nossa área acadêmica, que aqui no Espírito Santo nós temos UFES e IFES, as outras instituições particulares que fazem parte desse sistema também. Então é um conjunto muito importante que pode fazer o Espírito Santo despontar entre os 5 estados mais inovadores do Brasil. A gente está ali na casa do 6º, né, que o Daniel nos explicou, mas a gente quer avançar ainda mais, como nos últimos tempos já avançamos. Chegamos tarde, né, um pouquinho, mas esse avanço ele já é nítido. Um dos destaques, inclusive, para esse avanço acontecer é o próprio papel da Action no nosso Espírito Santo, que, como o Daniel falou, realizou um evento muito importante e que traz toda essa potência ainda maior para o setor, que foi o Action Experience, que a gente quer saber do que se tratou, Daniel, e se já tem até resultados para comentar. Bom, esse foi o 4º Action Experience, né? Esse evento ele começou alguns anos atrás, ele tinha um nome chamado ENCAT, Encontro Capixaba de Tecnologia. E ele era um evento que era muito focado somente na apresentação de algumas palestras. E a Action, então, quando saiu do nome de Cindy, passou para o nome de Action, a gente resolveu, então, mudar um pouco o formato do evento, mudamos o nome e ele passou não só um evento de conteúdo, mas também um evento de negócio. Então esse é o 2º ano que o Action Experience apresenta uma rodada de negócio
exclusivamente de tecnologia, onde empresas que são grandes consumidoras de tecnologia têm a oportunidade de conhecer novidades que as empresas de tecnologia do Espírito Santo podem fornecer para elas. Então, isso é um evento que normalmente não acontece, como a gente fala, é a única rodada exclusivamente de tecnologia que a gente tem uma vez por ano. Outro modelo também foi que nós, antigamente, participávamos dos eventos de outros sindicatos, como era a MEC Show. Então, antigamente nós tínhamos um evento dentro da MEC Show chamado Info Show, que era uma ilha onde algumas empresas associadas estavam expondo lá. E também na CAPES, também o mesmo formato. A gente então resolveu falar, vamos fazer o nosso evento com os expositores, né, onde eles vão poder apresentar suas soluções e ao mesmo tempo também se atualizar de algumas informações. Então, esse é o formato do Action Experience, negócios e conteúdo. Como é que o Action Experience acontece? A Action tem um planejamento estratégico todo início do ano, a diretoria se reúne e faz o planejamento do que vai ser feito durante o ano. E a Action também tem como prática, no final do ano, sempre realizar uma pesquisa com os associados. E um dos dados que a gente avalia é que tipo de informação, que tipo de conteúdo, qual tipo de palestra que vocês gostariam que fosse apresentado a vocês. Então, os próprios associados que elencam qual é o conteúdo que eles gostariam. Então, em cima disso, é que a gente traça a programação de conteúdo do Experience. Tá? Então, eu como diretor de eventos, o que a gente faz? A gente organiza o evento, tá? Cria o nome das palestras e convida as pessoas para serem os palestrantes. Né? Então, a gente tem toda essa organização que começa no mês de março e que culmina com o evento que aconteceu agora, dia 29, né, na quarta-feira passada. A gente fica muito satisfeito de entregar, porque esse ano a gente fez uma apresentação de assuntos como a IA neural, que era um assunto muito comentado. A gente também trouxe o aspecto do uso da IA no ambiente de projetos, tá? E esse é o formato que o Action Experience se diferencia. Nós temos 2 palestras com conteúdos que eles fazem match um com o outro e depois a gente faz um painel, tá? Onde os participantes podem fazer pergunta. Então, durante a palestra, o palestrante apresenta o seu conteúdo, depois ele volta como painelista para responder perguntas tanto do mediador como do público. E isso foi uma maneira diferente que a gente também criou. Então, nós tivemos o primeiro painel com esses 2 assuntos, a IA neural e a IA dentro de projetos. À tarde a gente trouxe o assunto que é o uso do IoT na indústria e depois o uso do BI e da análise desses dados que são coletados. O painel foi exatamente isso, né? O IoT coletando dados e a maneira de você apresentar isso com o BI. Tá? Então esse foi o segundo painel, 4 palestras realizadas. Trouxemos o Cicobi, onde o Cicobi apresentou uma nova API de integração que o Cicobi lançou e veio apresentar para o público, muito interessante, que é o que muitos chamam do Open Bank, que é você não precisar mais sair do seu RP, como gestor de empresa ou como usuário da empresa, e você ter que ir no Home Bank. Todas as transações bancárias você faz dentro do RP utilizando essa API do Cicobi. Então, isso é um aumento de produtividade e segurança que a empresa tem e agilidade. Tá? E depois nós tivemos um evento que foi o primeiro que aconteceu, que foi a entrega do prêmio, né, empresarial que a Action criou esse ano. Então, nós premiamos o empresário de destaque de TI no ano e a empresa de destaque de TI no ano. Que, por coincidência, esse ano, o empresário foi o mesmo empresário dono da empresa. Sério? Foi o Leonardo Tavares, da White. Né? Ele foi o destaque como empresário e a empresa dele foi como destaque. Uhum. Então, isso foi a primeira vez que aconteceu. Tá? E a gente encerrou o evento com uma palestra sobre vendas.
né? Vender software não é fácil. Ah, imagino. Né? Você vender uma coisa intangível é muito difícil. E o Fábio deu um show na apresentação dele e a gente terminou o evento da Action com um happy hour depois. Trouxe uma banda capixaba tocando, com um chopp capixaba. Tá? E todos os nossos painelistas e moderadores receberam um brinde também de produtos capixaba. Isso a gente faz questão, em todos os eventos da Action, prestigiar aquilo que é nosso. Identidade capixaba também aí, ó, no ambiente da inovação e a própria inovação, obviamente, sendo fomentada aqui pelas entidades representadas também pela Action conosco hoje, fazendo a gente se aproximar desse mundo, talvez não seja obviamente da sua rotina, mas todos nós, enquanto uma economia dinâmica do Espírito Santo em que vivemos, saímos beneficiados tendo um setor forte ou cada vez mais forte, cada vez mais profissional, cada vez mais ligados aos ambientes que a governança apareça para que todo esse ecossistema, então, seja potente para também até reduzir, por exemplo, desigualdades regionais entre mesmo as nossas regiões capixabas, porque a inovação não tem fronteira, até onde eu entenda, Daniel, pode estar sendo desenvolvida e aplicada na região da Grande Vitória, assim como em outras áreas do estado. Então, esse também seria um ponto muito importante para essa conversa se desenvolver. Mas o nosso tempo ele tem um limite hoje, mas vou deixar o convite para o Daniel voltar. Ele que traz uma representatividade enorme para o setor, o seu conhecimento é diferenciado mesmo, e até com uma maneira, até falei com ele no intervalo, a maneira de se comunicar com as pessoas que não são do setor, acho que é realmente diferenciado, porque esse é o ambiente para isso acontecer, nos aproximar dessa vivência toda e, inclusive, quando a gente está muito mais próximo, sabe, inclusive, como poder cobrar a instância que esteja mais próximo da gente. Ou na nossa empresa, falar, olha lá o que está acontecendo com a Action, falar na nossa instituição de ensino, vamos ficar atento à inovação, ou cobrar as instâncias de governo para que essa aplicação, então, seja sempre profissional e com os recursos que a gente vê que esses estão, pelo menos, aí num patamar de investimento importante. Então, Daniel, muito obrigado, mas volte mesmo aqui para essa bancada conversar ainda mais sobre inovação com toda a sua leitura tão transparente. Obrigado, Fábio. Será um prazer a gente retornar, mesmo porque depois da tua fala, o que me veio aqui na mente foi uma coisa muito simples. Quem não teve contato com a tecnologia vai ter contato com a tecnologia. A tecnologia veio para ficar e não tem mais volta, né? Então, coisas que a gente aprende desde criança, né? Antigamente a gente falava que tinha uma coisa certa na vida, né? Todo mundo, né, tem uma coisa certa que vai acontecer na vida, que era a morte. Agora nós temos uma segunda coisa também que a gente sabe que vai acontecer, que a gente vai morrer, que as coisas vão mudar. A tecnologia veio para mudar a nossa vida. Ainda mais quando a gente lembra, por exemplo, do aparelhinho celular da nossa mão. Essa é só uma portinha de tecnologia ou uma ponte entre a gente e tanta tecnologia e inovação. Fora falar de inteligência artificial, que eu nem toquei nesse tema com eles, senão a gente não ia sair daqui nesse horário ainda, né? Tem bastante coisa para falar sobre IA. Que bom. Então a gente tem esse compromisso com você, mas hoje já saímos muito mais inteirados. Obviamente o nosso dia, a partir de agora, está muito mais completo também. Daniel Arraes, muito obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Um bom dia também. Bom dia. E um bom dia para você que nos acompanhou no nosso Em Destaque. Obrigado por esse acompanhamento mesmo e até o próximo programa.